Oi, tudo bem? Vamos conversar sobre previdência privada. Meu nome é Vitor Castro e eu quero fazer você descobrir se a previdência privada vale a pena para você ou não. Quando pensam no futuro, muitas pessoas se perguntam se vão conseguir manter um padrão de vida confortável durante a aposentadoria. E essa é uma questão muito relevante porque a maioria dos brasileiros tem uma piora na sua condição financeira quando se aposentam. Nessa fase da vida, a sua renda diminui consideravelmente. Isso acontece porque a maioria das pessoas não forma uma reserva financeira para usufruir no futuro. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos entender um pouco como funciona a Previdência Social no Brasil. O principal instituto de previdência é o INSS, que paga benefícios aos seus segurados e às famílias em caso de morte, prisão, gravidez, invalidez e aposentadoria por idade. Acontece que a Previdência Social no Brasil está fundamentada no princípio da solidariedade, que diz o seguinte: quem está pagando a Previdência hoje não está formando um fundo para receber no futuro. Quem está pagando hoje, esse dinheiro está sendo utilizado para pagar a aposentadoria de quem está atualmente aposentado. Quem pagou no passado, pagou a aposentadoria de quem o antecedeu. E nós pagamos hoje na esperança de que no futuro a geração que nos sucede vai pagar a nossa aposentadoria. Bom, tudo isso somado a alguns fatores como o envelhecimento da população e a redução da taxa de natalidade nos mostra que existe um equilíbrio muito frágil no INSS, na Previdência Social. Na verdade, o que a gente percebe é um grande desequilíbrio das finanças do INSS. Bom, mas existe uma solução. A questão é que a gente precisa entender o seguinte: se você não colabora ainda com o INSS, não contribui com o INSS, mesmo com todas essas limitações, é importante que você passe a fazer contribuições facultativas, porque o INSS, mesmo com a sua fragilidade, oferece uma importante proteção aos seus segurados. Então, nossa primeira dica é: se você não faz contribuições ao INSS ou a um outro instituto de previdência, procure fazer. Isso é muito importante para te dar uma proteção em caso de doença, invalidez, etc. Bom, é muito importante também a gente lembrar aqui de alertar as pessoas para que elas não cometam outro erro que é muito comum e que eu mesmo cometi, que é o de quando você é muito jovem, está começando a ter alguma renda, pensar que a aposentadoria ou a previdência é algo para se pensar depois, é algo que vai acontecer no futuro. Isso é um erro e deve ser evitado. Vamos se lembrar de que a previdência tem, em regra, duas fases, uma fase de contribuição e uma fase de resgate. Quanto mais tempo você passa na fase de contribuição, ou seja, quanto mais cedo você começa a contribuir e quanto mais tarde você vai parar de contribuir, mais tempo os juros compostos vão atuando a seu favor, ou seja, maior a sua reserva vai ficar e você vai ter uma remuneração maior no futuro. Então, minha segunda dica é: comece a sua reserva financeira agora, seja ela uma previdência privada ou não. Bom, aqui a gente precisa fazer mais um esclarecimento. Existe no INSS o que se chama de teto previdenciário. Hoje, em 2020, ele é de aproximadamente R$ 6.100. Significa que quem tem uma renda superior a R$ 6.100 está contribuindo para o INSS somente sobre os R$ 6.100. Significa também que quem se aposentou hoje, o maior benefício do INSS para o regime geral são R$ 6.100. Então, se você tem uma renda hoje que é superior a esse teto ou próxima desse teto, é muito provável que no futuro você precise complementar a sua aposentadoria. E aí surge a nossa previdência privada como uma das opções. Ela até se chama também de previdência complementar. Bom, então a gente já está sabendo aqui que muito provavelmente a gente vai precisar de uma renda complementar à previdência do INSS no futuro. O que a gente quer saber agora é se a previdência privada vale a pena ou não. Para responder essa pergunta, a gente precisa ter
um pouco mais de conhecimento sobre a sua realidade financeira. A primeira coisa que você precisa saber é quanto de conhecimento de finanças você tem e quanto você está disposto a ter, né? A estudar, a gerenciar seus investimentos. Se você não está disposto a perder nenhum centavo para um banco, ou se você não está disposto a abrir mão de parte da sua rentabilidade para que uma instituição gerencie os seus rendimentos, é provável que a previdência privada não seja um bom investimento para você. Existem algumas taxas que fazem com que a rentabilidade líquida da previdência privada não seja muito atrativa. Por outro lado, se você não tem muita familiaridade com a previdência privada, não tem muita familiaridade com os investimentos e também não está interessado em montar uma carteira, gerenciar e estudar, se você tem disponibilidade de delegar essa função a outra pessoa, delegar essa atividade a uma instituição como um banco e, obviamente, pagar por isso, a previdência privada pode ser boa para você. Agora, a gente precisa ver também outros fatores. Por exemplo, se você hoje declara imposto de renda de pessoa física pela declaração completa, mesmo que você faça o gerenciamento direto das suas finanças, adquirindo ações, fundos, enfim, mesmo que você tenha familiaridade com os investimentos, se você faz a sua declaração de imposto de renda pessoa física pelo modelo completo e está pagando imposto, existe uma possibilidade de um ganho tributário aí muito interessante. Seguinte, a gente tem basicamente dois planos de previdência em vigência hoje no Brasil. São os PGBL e os VGBL. A diferença entre esses dois está principalmente na forma de tributação. Nos planos VGBL, com V de vida, a tributação incide apenas sobre os ganhos, ou seja, sobre os seus rendimentos. Aquele valor que você colocou na acumulação do seu plano, quando você recebe de volta, ele não é tributado, apenas os rendimentos financeiros. No PGBL, por outro lado, tudo que você retira é tributado, mesmo a parte que você colocou. Então, é importante a gente lembrar que esse ganho financeiro para quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo decorre do seguinte: existe a possibilidade de você fazer a dedução de até 12% da sua renda tributável para investimento em previdência privada. Então, uma pessoa que recebeu R$100 mil em um ano, ela pode abater R$12 mil e fazer uma contribuição a um plano de previdência privada no PGBL e a renda tributável vai ser deduzida desses R$12 mil. Bom, quem está recebendo aí R$100 mil já está contribuindo na faixa de 27,5%. Portanto, quando você deduz os R$12 mil, os 12% da sua renda, você deixa de pagar 27,5% de imposto. Lembrando que você vai pagar esse imposto quando você fizer o resgate da sua previdência. Mas aí é que existe a possibilidade de ganho financeiro. Existem duas tabelas de tributação na previdência, a tabela progressiva e a tabela regressiva. Vamos lá, vamos ter calma. A tabela progressiva, ela progride, ou seja, a alíquota aumenta de acordo com o valor do rendimento. Então, quanto você recebe, quanto você resgata da sua previdência. E esse valor vai desde a isenção até 27,5%, seguindo a tabela tradicional do imposto de renda. Lembrando que o que você recebe de previdência se soma às suas demais rendas. Bom, e a tabela regressiva, ela regride, ou seja, a alíquota diminui de acordo com o tempo que os seus investimentos passam no seu plano de previdência. Essa tabela começa com 35% e vai regredindo 5% a cada 2 anos até chegar ao piso, ao patamar mínimo de 10%. Então, se a gente lembrar que a gente deixou de pagar 27,5% sobre 12% da nossa renda bruta, quando nós formos receber, se passar um período razoável e a gente precisa consultar a tabela, a gente pode pagar apenas 10%, o que nos libera um percentual de 17,5%. A diferença entre 27,5% que a gente deixou de pagar e os 10% que a gente paga.
fora os rendimentos financeiros sobre toda essa diferença. Bom, com tudo isso que eu falei, agora é hora de você se conhecer, você conhecer a sua realidade financeira e se responder se a previdência privada vale a pena para você ou não. Bom, um abraço. Se esse conteúdo foi relevante para você, se esse tipo de informação é importante para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like no vídeo. Isso é muito importante porque o YouTube vai te informar quando a gente liberar um novo vídeo, ok? Um abraço, até a próxima.